Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre os resultados do meu DEXA e os resultados da bioimpedância do meu Smartwatch 8. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, chegou aqui pelo enunciado do vídeo ou já é inscrito no canal, já chega curtindo esse vídeo que ajuda muito esse vídeo chegar em mais pessoas. Bom, turma, conforme eu compartilhei com vocês no último vídeo, eu fiz um monte de exame para verificar como é que eu estava por dentro após ter eliminado muitos quilos. No dia do exame eu já havia eliminado 42 quilos. Sim, turma, 42 quilos. E de todos os exames que eu fiz, o exame mais perguntado por vocês foi o DEXA. Então hoje eu resolvi trazer para vocês os resultados reais desse exame. Para quem não acompanhou o último vídeo, o nome do exame é densitometria corporal completa. É um exame muito completo que mediu o meu corpo por completo. Acredito que por isso foi o exame mais comentado aí, que gerou mais curiosidade de vocês. Eu tô com os exames aqui, eu vou deixar correndo um videozinho para vocês terem noção de quantas folhas são. São mais de 10 folhas de resultado desse exame. Ele é bem coloridinho, ele traz muitas informações, como eu falei, ele mede totalmente o meu corpo. Um pouquinho diferente da minha bioimpedância, do meu relógio, do Smartwatch 8, que vocês perguntam muito desse relógio, turma. Eu prometo vir aqui falar só do relógio um dia para vocês, porque vocês já me pediram isso. Porém, hoje eu quero fazer um comparativo da bioimpedância do meu relógio com o resultado desse exame, porque sim, essa comparação me surpreendeu muito. Que na minha opinião é um excelente relógio, é óbvio, né? Por isso que eu adquiri um, na verdade eu ganhei de presente do meu marido. Antes de adquirir esse relógio, eu assisti muitas resenhas de smartwatch, desse tipo de relógio. E quando eu vi que esse relógio tinha função de bioimpedância, foi o checkmate, foi o que me fez escolher ele. Claro, é um relógio que tem um custo alto, mas que tem uma tecnologia muito boa. E vocês vão entender o porquê dessa minha opinião até o final desse vídeo. Bom, é um relógio que tem muitas funções, ele monitora muito a nossa saúde, entre pressão arterial, monitora o coração, ele tem vários tipos de treino aqui, ele monitora os nossos treinos, gasto calórico, quanto que tá os nossos batimentos cardíacos, enfim. E ele faz a bioimpedância, que é a medição aí de massa gorda do nosso corpo, gordura, massa esquelética, que é a massa magra, os músculos, traz o IMC, traz a taxa metabólica, e foi isso que mais me interessou. Não só isso, mas foi o que mais me interessou nesse relógio. E hoje eu vim aqui para contar para vocês que as informações dele são sim muito correspondente com o real do nosso corpo. E eu fiquei assustada quando eu peguei o exame de DEXA, porque por mais que eu estudei muito esse relógio antes de comprar, e eu tive a certeza que era um bom relógio, eu não imaginava que os resultados dele seriam tão bons quanto são, tão próximos da realidade. Até porque eu recebo muitos comentários nos meus vídeos. E um dos comentários que eu recebi foi que este era um... Eu não vou falar os termos que a pessoa usou aqui, porque eu não consigo falar, mas são termos pejorativos, ruins, falando que o relógio era muito ruim, mas com palavras de baixo calão, e que esse relógio não media nada. Então acreditem, eu também cheguei a duvidar dos resultados desse relógio, mas agora, a partir de agora, eu não duvido mais. É um excelente relógio, sim, faz uma bioimpedância muito próximo da realidade, sim. Acredito que muito melhor que muitas balanças de bioimpedância por aí. Então, se você tem vontade de adquirir um relógio desse e tem condições financeiras, fica aqui a minha opinião sincera. Bom, dito isso, agora eu vou compartilhar com vocês o resultado do meu DEXA corporal completo. E
e vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês. É claro que eu tô com os exames aqui porque eu não lembro tudo de cabeça e eu vou deixar prints para vocês aqui em algum lugar do vídeo. Eu vou deixar o print do resultado do exame, vou deixar também o print da bioimpedância do relógio. E aí vocês tirem as conclusões de vocês e comentem muito aqui, porque esses comentários ajudam muito a nossa comunidade a interagir, tirar dúvidas, ajudam outras pessoas, como vocês sabem, e me ajudam muito. Bom, turma, como vocês podem ver aí no print, em algum lugar dessa tela, o resultado do exame. Ele me mostra aí um peso corporal de 78 quilos, que é o meu peso total no dia que eu fiz o exame. É bom eu fazer um adendo aqui que eu fiz esse exame à tarde, no período da tarde. Eu, Luciana, não acredito que um exame desse deva ser feito à tarde. Porém, foi o horário agendado pelo laboratório e me disseram que a máquina era extremamente fidedigna aos resultados e que eu não deveria me preocupar com o horário. Bom, turma, eu já havia me alimentado, já havia bebido muita água, porque sim, a gente ingere muita água com o uso das nossas queridinhas, né? E eu acredito que tenha sim uma diferença. A mesma coisa acontece do peso corporal. Eu acredito que o meu peso corporal efetivo e fidedigno é o peso em jejum, é o peso da manhã. É esse o peso que eu levo de régua de medida para o meu tratamento. E talvez seja por isso que tem essa diferença aí entre o peso da minha bioimpedância do relógio, que foi uma bioimpedância que eu fiz no mesmo dia, porém pela manhã, em jejum. E aí vocês podem verificar que na minha bioimpedância eu estava pesando 76 quilos e 200 gramas. Já às 4 horas da tarde, que foi o horário em que eu fiz o exame do DEXA, o meu peso corporal era de 78 quilos. Sim, turma, era porque eu já perdi mais, mas eu vou trazer essa informação para vocês aí nos próximos vídeos, até porque eu já finalizei o tratamento com a reta e eu preciso vir aqui atualizar vocês. Bom, outra coisa que me deixou intrigada é que eu acreditei quase que a minha vida toda que eu media 1,72 m. Porém, no DEXA, eu meço 1,69 m. Eu não sei se por ter eliminado aí mais de 43 quilos, eu perdi também em altura. Não sei dizer isso para vocês, porque eu já fiz outros exames em que a minha estatura era de 1,72 m. Porém, agora, atualizando vocês, a minha estatura, segundo o DEXA, é de 1,69 m. A gordura corporal, aí como vocês podem ver no exame, é de 31% do meu peso. Essa é toda a gordura corporal. Massa gorda, 24 quilos. Músculo esquelético, 28 quilos. IMC, 25,8. E aí no resultado também traz uma massa livre de gordura de 54 quilos, que é um cálculo que a máquina faz, que é tudo menos a gordura. Aí vai entrar músculo, osso, órgãos, sangue, água, os tecidos do nosso corpo, como tendões e ligamentos. Então aí a máquina vai pegar o meu peso corporal, 78 quilos, e vai retirar a massa gorda do corpo. E aí me sobram 54 quilos. E aí, comparando com os resultados da minha bioimpedância, que tá aí na tela para vocês, do peso eu já falei, né? Já comparei para vocês e expliquei que eu fiz essa bioimpedância no relógio pela manhã. E no meu músculo esquelético da bioimpedância deu 27,6 kg, comparado a 28 quilos do exame. Então, são dois resultados que eu trago aí para vocês do mesmo dia.
tirem as conclusões de vocês. Para mim, turma, uma margem aí de erro que eu nem estou colocando como erro, porque eu estou colocando aí como horário de medição do corpo, né? Horário do que eu obtive esses resultados, assim como a gente sobe na balança pela manhã, dá um peso, à tarde dá outro, pós-treino dá outro, à noite dá outro. Mulherada aí que está em período menstrual, que passa aí por retenção, dá outro peso. Então eu acredito que essa diferença aqui não é margem de erro, é diferença de horários de medição, tá bom? Então aí a gente tem também uma massa gorda do relógio de 24 quilos contra 24 quilos do DEXA. Então não mudou nada, mesmo resultado. E no meu relógio eu tenho um resultado de água corporal de 38 quilos. Sim, o relógio ele traz como quilos, né? Como vocês veem aí nos prints. É uma quantidade de peso em água muito boa. Tem muito sentido com a preservação e ganho de massa muscular que eu tive no decorrer do tratamento. Eu, Luciana, né, após sentar e conversar com a minha médica, não entendo que eu ganhei massa, se eu for medir todos os resultados para vocês. Porém, teve sim semanas em que eu ganhei a massa e teve semanas que eu perdi. E eu acredito que os resultados desse exame não ficaram melhor aos meus olhos exatamente por conta das 2 semanas que eu precisei parar treino, que eu precisei parar a alimentação em que eu estava seguindo, que eu precisei incluir aí anti-inflamatórios, antibióticos. Então eu acredito que isso mudou muito o meu corpo, né? Isso é ciência. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que sim, que anti-inflamatórios interferem nos resultados aí do ganho de massa muscular. Ele prejudica um pouquinho. Porém, a vida da gente ela é feita de escolhas e tem momentos que precisamos priorizar certos tratamentos, né? Porém, a constância é o que fica. Então a gente precisa manter a constância. Precisei pausar ali, como vocês sabem, por algumas semanas e tive sim aí aos meus olhos um prejuízo na minha massa magra, no meu processo, mas prejuízo esse recuperável. Falando em prejuízo e mostrando para vocês aqui na tela os resultados do meu DEXA com a minha bioimpedância, eu vou falar para vocês sobre o meu bate-papo com a minha médica. Eu decidi, junto com a minha médica, entrar numa nova fase agora de recomposição corporal. Nós estabelecemos metas para todos os índices aí que trouxe no exame de DEXA: o peso, a gordura corporal, a massa magra, o músculo esquelético e o IMC. Antes de eu falar das metas para vocês, eu esqueci de mensurar aqui no vídeo sobre a gordura visceral, que o DEXA também mede, porém ficou aí no print para vocês verem. A gordura visceral tá aí na faixa 8, que é uma faixa moderada para razoável, segundo a minha médica. Para tudo que eu vivi até aqui está ótimo, e eu acredito sim que a minha gordura visceral só não deu alta por conta da reta. Mas voltando lá para as metas, a meta estabelecida de peso corporal, peso total pela minha médica, é de 71 quilos, peso máximo, para 68, peso mínimo. É onde ela quer que eu chegue. Hoje, turma, revelando para vocês o meu peso, 75 quilos. Sim, já foram 45 quilos. E eu tô numa fase do processo maravilhosa, em que eu tirei todas as paranoias, sabe? Eu não tenho mais pressa, né? Já há algum tempo que eu venho falando para vocês que eu mudei muito a minha mentalidade em relação à perda de peso. Para mim, hoje, perda de peso, vocês já sabem disso, não é descer número na balança. Por isso que a gente entra agora numa nova fase de recomposição corporal. Porque o que eu quero? Eu quero sim uma cintura mais fina, mas eu quero músculos mais fortes, eu quero um glúteo mais fortalecido. As pernas, gente, eu estou assim
orgulhosa de mim, porque sobre as minhas pernas eu estou muito feliz, mas eu quero melhorar um pouco sim. O que eu quero melhorar mais hoje é o músculo do glúteo. Então, para isso, eu preciso sim estabelecer algumas metas. Porém, hoje, 75 quilos, eu falei para minha médica, eu estou satisfeitíssima com esse peso, sem paranoias. Porém, eu vou acabar perdendo um pouco mais de gordura nesse processo e o que eu quero é ganhar massa. Mas, nas estatísticas e índices da medicina, o meu peso máximo ideal é de 71 quilos, visto que eu não tenho mais 1,72 m de estatura, eu tenho 1,69 m. Então, a gente precisa recalcular agora um pouquinho a rota. Turma, não sei se eu, Luciana, quero chegar aos meus 71 quilos. Vai depender muito da composição corporal que eu vou conquistando e eu vou vir compartilhando aqui para vocês. Mas é aí uma das metas que eu e a minha médica conversamos e vamos tentar chegar, porém, já deixo vocês cientes que essa rota pode ser recalculada também. Outra meta que nós estabelecemos foi da gordura corporal. Hoje, segundo o DEXA, eu tenho aí 31% de gordura corporal e nós queremos chegar aí a 25 a 28%. Essa é uma meta que eu, Luciana, quero chegar aí. Claro que eu vou trabalhar aqui com metas reais. Então eu vou buscar aí 28% de gordura corporal para depois buscar os 25, galera. Massa gorda, nós estabelecemos a meta de 17 a 19 quilos, já que hoje eu tenho 24 quilos de massa gorda. Então a gente quer reduzir bastante. Nós queremos reduzir aí cerca de 7 quilos de gordura corporal, de massa gorda. Para mim é uma meta assim gritante, é uma meta pesada, difícil, porém alcançável. Se eu perder aí mais 4 quilos de gordura, chegar aí no 71 estabelecido de peso corporal, já são menos 4 quilos dessa gordura. Porém, turma, eu quero também ganhar massa magra. Então, são metas dificílimas de alcançar, mas dá para alcançar. Mediante aí ao que eu falei para vocês sobre o meu peso corporal, né, hoje de 75 quilos, estou satisfeita já com o peso que eu cheguei. Mediante aí ao peso máximo estabelecido de meta, então eu também vou escolher aqui chegar nos 19 quilos de gordura, que é a meta menor aqui que nós estabelecemos, né, de 17 para 19. Então hoje eu vou em busca desses 19 quilos de gordura para a recomposição do meu corpo. Músculo, massa magra, nós estabelecemos aí também duas metas, de 29 a 31 quilos de músculo. Não tá impossível, porque hoje eu tenho 28 quilos de músculo, que a minha médica se me parabenizou, porque eu consegui manter o máximo da minha massa magra intacta até aqui. Muitos de vocês sabem que quando eu iniciei o uso da reta, eu estava com 29,6 kg ou 29,900 kg, algo em torno disso. Eu acredito que 29,6 kg de músculo. Então eu perdi 1,6 kg de massa magra no total. É o que eu falei para vocês. Eu venho aí no processo de ganho um pouquinho, perde um pouquinho, porém eu tive 2 semanas de prejuízos. Eu acredito que se não fossem essas 2 semanas, eu tinha conseguido manter aí algo em torno de 29 quilos, já que hoje eu tenho 28 quilos de músculo esquelético. Então, eu acredito que eu quase não teria mexido nessa massa magra. Porém, hoje, de acordo com tudo que eu entendo de emagrecimento, eu perdi muita massa magra aos meus olhos, tá? Aos olhos da minha médica, não, tá perfeito. Ela falou que é impossível perder peso sem perder massa magra. Né? A gente, quando vem no déficit calórico, de uma obesidade grau 3, como eu venho, então a gente perde sim massa magra. Porém, gente, eu cheguei num nível aqui do meu processo que eu não quero perder. É muito difícil aceitar isso. Conta pra mim se pra vocês também, porque eu tô nessa fase. Eu tô assim,
Eu tô em busca de saúde mesmo. E hoje eu vejo que a massa magra nos traz muita saúde, muita disposição, mais força para encarar o dia a dia. E é isso que eu tô buscando. Então eu não acho uma meta impossível, né? Eu tenho 28 quilos de músculo, chegar a 29, 31, aí eu acho que dá para mim ficar com a meta máxima de 31. O que vocês acham? Mesmo que o meu peso lá corporal suba, turma. Porque aí se não subir de gordura, tô super satisfeita. Mas vamos ver o que a gente consegue melhorar, tá? Tô trazendo as metas para vocês avaliarem aqui junto comigo. Porém, são metas, turma. Vou em busca delas. Assim como eu lutei para chegar até aqui, vocês vão acompanhar daí do outro lado eu lutando para atingir essas metas, para chegar nessas metas. E aí, se eu atingir essas metas, eu saio do sobrepeso, porque sim, segundo a minha estatura e peso real hoje, eu ainda tenho um sobrepeso, mas eu atingindo essas metas, eu saio do sobrepeso para um IMC de peso ideal, que seria aí na faixa dos 23 aos 24 de IMC, tá? 23,8, 24,9 eu já saio aí do sobrepeso e chego no peso ideal, turma. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar daqui pra frente, que continuem comigo aqui nessa jornada, porque sim, está sendo uma jornada incrível, satisfatória. Estou amando compartilhar tudo com vocês. Estou amando poder ajudá-los, porque sim, o que eu recebo de mensagens me agradecendo, e eu também agradeço a vocês pela confiança em tudo que eu venho aqui relatar para vocês, porque vocês sabem que eu relato aqui para vocês o meu processo real. E é muito satisfatório viver essa realidade, compartilhar e ainda poder ajudar vocês de alguma forma. Então continua aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no canal e veio aqui hoje pelo enunciado do vídeo, fica aqui acompanhando esta jornada, porque agora a fase está pesada. Porém, para quem já chegou até aqui, desistir para quê, né, turma? Bora lá continuar esse processo incrível aí, vocês segurando na minha mão daí, eu segurando na mão de vocês daqui. Ninguém larga a mão de ninguém, hein, turma? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado e ter colaborado aí com o processo de vocês de alguma forma. Se ajudei, compartilha muito esse vídeo com alguém que vocês saibam que está aí nesse processo, nessa jornada incrível de perda de peso e busca da saúde conosco, porque assim como tem ajudado você, pode ajudar outra pessoa também. E se você não é inscrito e ficou aqui até o final desse vídeo, te convido a se inscrever aqui embaixo e vir fazer parte do canal e da família. Sejam muito bem-vindos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!